Mas o que que é a neurociência? Quando a gente está falando de neurociência, pessoal, falando de forma bem clara e objetiva para vocês aqui, a gente tem que entender que a neurociência é o campo que estuda o nosso sistema nervoso. Então, tudo aquilo envolvido, principalmente o cérebro, é a neurociência ali que vai estar estudando e aprofundando envolvido esse assunto. Então, essa ciência, ela investiga ali as emoções, pensamentos, comportamentos, memórias, as percepções de forma geral. Então, tudo isso a neurociência vai estar estudando de uma forma aí para conseguir aprofundar e saber ali como é que o cérebro funciona, o cérebro se comporta e tudo aquilo envolvido no nosso cérebro. Então isso é um ponto muito positivo, porque isso tende ali a conseguir ter um avanço maior na ciência em estudos por conta da neurociência, tá? Então isso é um ponto muito positivo. Queira ou não, a neurociência, ela é dividida entre vários campos de estudo. Então a gente tem ali a neuroanatomia, a neuropsicologia, que são campos ali onde vão aprofundar em como os neurônios se comportam e como eles afetam ali diretamente as pessoas, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que entender que a neurociência, ela estuda principalmente alguns pontos, e dentre eles aqui a gente tem 4, onde eu coloquei aqui para vocês, para a gente conseguir visualizar maior. Entre esses campos que a neurociência estuda, a gente tem ali a neurociência sensorial, que seria ali como nós sentimos e percebemos o mundo, e é isso, pessoal, que eu acho que é crucial de vocês entenderem, porque o nosso cérebro, as experiências, por mais que sejam individuais, cada pessoa funciona de uma forma diferente, se comporta de uma forma diferente em meio às mesmas experiências. Então, vocês conseguem entender a dimensão de que sua forma de pensar, a sua percepção de mundo sendo diferente, vocês concordam comigo que podem ter formas diferentes do cérebro funcionar? Então, esse é o ponto que a neurociência sensorial vai focar muito. Outro ponto importante a gente destacar aqui seria a neurociência cognitiva, que a gente está ali como nós pensamos e tomamos as decisões no nosso dia a dia. Então, toda essa parte de pensamento, vai estar ali envolvida com a neurociência cognitiva, principalmente, porque ela afeta ali diretamente na experiência do indivíduo, em como ele vai conquistar as coisas, em como ele vai tomar as decisões dele. Isso influencia ali na sua forma de funcionamento cognitivo. Nós temos também o tópico da neurociência afetiva, que seria ali basicamente as nossas emoções, como nós nos relacionamos com as pessoas. Então isso é um ponto muito positivo da gente conseguir destacar, porque nossas emoções, será se são puramente emoções de nós mesmos, será se é um sabotamento do cérebro nesse sentido? Esse questionamento eu acho importante da gente se fazer, porque nem tudo que você sente ou em relação com alguém necessariamente seja verdade. Você não deve necessariamente acreditar em tudo que você sente apenas. Porque se você for assim, quando você tiver sentido ansioso ou agitado para apresentar uma coisa que é importante para você em algum trabalho e tudo mais, é como se aquilo fosse algo ruim para você. Quando a gente entende que o nosso sentimento e emoções não são puramente coisas que a gente se deve se embasar como realidade, a gente começa a entender ali como o cérebro funciona dentre essas situações. Então, isso é um ponto muito importante da gente destacar. E o principal de todos, a neurociência clínica ali, que seria ali basicamente a identificação de doenças, de transtornos, em como a gente vai conseguir ter esse manejamento, como apenas reconhecer os comportamentos dentre essas situações. Então, isso é um ponto muito relevante da gente conseguir destacar, que não apenas isso vai definir ali como as pessoas funcionam. Então, assim, para a gente conseguir separar algo patológico de algo não patológico, a gente primeiro precisa reconhecer as situações, as condições ali. E a gente utiliza muito o DSM como manual diagnóstico, né, de transtornos mentais, para conseguir ter uma avaliação clínica e tudo mais, mas ao mesmo tempo, para a criação desse campo clínico, desse manual, precisou-se de entender ali de neurociência para conseguir ter um avanço de estudos para realmente ter algum diagnóstico. Então isso é muito importante a gente conseguir avaliar para em campo de estudo das neurociências. Perfeito, mas não adianta nada a gente falar aqui um pouco de tudo que está na atualidade sem entender um pouco o contexto da onde veio, como que funcionou toda essa questão de desenvolvimento da neurociência e como ela se performou em relação a tudo isso. Então é muito importante essa análise da gente conseguir fazer aqui,
porque principalmente desde a Grécia Antiga vinha-se falando um pouco de pontos cruciais ali da neurociência, que no caso não utilizou-se esse termo necessariamente, mas a gente conseguiu ter um avanço ali a partir desses meios ali de desenvolvimento. Dentre eles, a gente consegue destacar ali o Hipócrates, que fala muito ali que o cérebro era a sede da mente. Querendo ou não, ele até foi considerado o pai da medicina por conta disso. Por mais que era óbvio hoje em dia para a gente conseguir avaliar, na época foi um ponto muito interessante. Justamente porque não existia ali forma de se avaliar, não existia tomografia para você conseguir avaliar o cérebro. Então isso foi um ponto muito relevante. Depois de um tempo veio, no caso, o Galeno, onde ele falou sobre os ventrículos cerebrais. Então, ele, querendo ou não, ele concordou um pouco do cérebro ali com o Hipócrates, e ele acreditava ali que os ventrículos, esse era o termo que ele utilizava, eram cavidades cheias de líquidos que dentro dela eram responsáveis pelas emoções humanas dos indivíduos. Então ele trouxe ali esse tópico, embora assim o Galeno estivesse errado dentre essa situação, né, desse destaque, ele afirmou a ideia que o cérebro era ali o centro ali de estudo da mente humana como uma forma de se comportamentos. A gente consegue destacar também ali o René Descartes, onde ele destacava bastante uma diferença ali entre o cérebro e o corpo. Então ele trazia ali essa dualidade entre o cérebro e o corpo, só que no caso a mente e o corpo, né, como se fossem seres separados, entre aspas, né, utilizado por ele, mas ao mesmo tempo com estudos avançados, aprofundando e tudo mais, as pessoas começaram a entender, isso não faz muito sentido, porque a partir do momento que o corpo, ou melhor, o cérebro está dentro do corpo, querendo ou não, um corpo como um todo compõe um cérebro e outras funções ali no corpo. Então, eles fizeram esse raciocínio de que não fazia tanto sentido, porque o corpo se comporta de uma forma só como um todo. Então, não adianta a gente separar o cérebro do corpo, porque todo esse conjunto se comporta de uma única forma só, de formas diferentes, com funções diferentes cada um. Então, essa análise é muito importante de destacar. Para a gente aprofundar mais um pouco aqui, a gente tem que entender que só isso não bastava para a neurociência. A neurociência queria aprofundar mais e mais ali nos seus estudos, e ela queria trazer algo mais concreto, algo mais palpável, algo mais real. Como é que o cérebro funciona, como é que ele se comportava, como ele funcionava em meio a essa situação. Veio, logo após, o Ramon Diacal, para trazer ali e ser considerado o pai da neurociência moderna, uma afirmação muito interessante, que ele começou a observar, desenhar e descrever os neurônios do cérebro humano. Então ali ele começou a entender que eram células individuais que se comportavam entre si de uma forma ali que conseguiu ter uma coesão maior da realidade ali por dentro do cérebro. Então ele começou a fazer essa interligação ali entre uma análise clínica, entre uma análise neurofisiológica aí do cérebro, como ele se comportava e tudo mais, para conseguir ali observar que o cérebro não é apenas uma massa contínua, mas que eram unidades separadas ali de células nesse sentido que comunicavam entre si. Em meio a isso, essas células individuais que comunicavam entre si foram chamadas de neurônios. E a partir disso que veio o termo neurônios. Então, é muito interessante a gente observar isso, porque, querendo ou não, com essa análise mais criteriosa, a gente conseguiu aprofundar ali nos estudos de como o cérebro se comporta, em como ele age, como ele funciona em meio a todas essas situações. Beleza, mas o que tudo isso tem a ver com a psicologia? E o porquê que eu estou falando de tanto neurociência aqui para vocês? A neurociência, ela veio ali diretamente por conta de entender como o cérebro funciona e como o cérebro se comporta, correto? Entendendo como o cérebro se comporta, queiram ou não, a gente vai saber um pouco de como funciona o comportamento do ser humano. E a partir disso que eles fizeram a interligação ali entre a psicologia e a neurociência, para a gente conseguir fazer a interligação entre em si, de entender ali o comportamento do ser humano em relação a como nós pensamos, nós sentimos, nós agimos, toda essa parte ali englobada, o nosso sistema cerebral.
Então isso é muito interessante porque a neurociência conseguiu avançar muito com a psicologia conseguiu avançar muito com a neurociências. Então esse é um ponto muito relevante da gente destacar, porque o cérebro está envolvido em todos os estudos ali da psicologia, considerando ali comportamentos, tá? E principalmente envolvido ali o caso de transtornos mentais, porque a partir do momento que a gente entende um pouco ali dos transtornos mentais, alguém que ele sofre de depressão, como um caso clínico e tudo mais, vão ter ali alterações cerebrais e hormonais de uma forma ali que a psicologia não consegue avaliar só aquilo que ela vê apenas, mas como o funcionamento do cérebro da pessoa está funcionando. E por isso que teve essa interligação ali com a neurociência e a psicologia. A partir disso que surgiu-se a neuropsicologia, entre unir ali o funcionamento do cérebro com os neurônios em si, que no caso ali é a psicologia, enfim. Para a gente conseguir encerrar esses tópicos aqui citados no vídeo, a gente precisa entender que a neurociência, como também a neuropsicologia, elas não vieram apenas para acabar com a experiência humana, a forma da gente patologizar as pessoas, enxergar elas apenas como formas de se comportar, formas de entender e ignorando a experiência individual e como cada um sente. Ela não veio para isso. Ela veio para aprofundar e entender o ser humano de uma forma dimensional. Então, se a gente já tem ali a análise clínica do que a pessoa está falando, o que ela está sentindo, o que ela está percebendo, o que custa a gente entender como, por dentro, o cérebro já funciona? Porque isso vai agregar muito mais em estudos, em casos clínicos, da gente conseguir avaliar, da gente conseguir entender como cada indivíduo funciona, para a gente conseguir nos melhorar como profissionais, como também a gente conseguir ali entender como cada indivíduo se comporta em sua própria vida. Então isso só vai melhorar a experiência individual das pessoas, isso só vai fazer com que isso agregue cada vez mais para a psicologia, para neurociências, para ciências em geral também, como um todo. Então essa análise eu acho crucial da gente conseguir entender a experiência e descomplicar ali a mente humana como um todo. Então vocês comentem o que vocês acharam do vídeo, comentem aqui, compartilhem o vídeo e a gente vai cada vez mais aprofundar aqui em neuropsicologia, como esse campo funciona e de uma forma ali que a gente vai conseguir aprofundar ali cada vez mais nos estudos da neurociência. Para vocês, pessoal, a gente continua aqui nos próximos vídeos.